A Bíblia vai relatar em 1 Samuel capítulo 6 que os reis filisteus foram tomados de tumores e as cidades dos filisteus foram tomadas de ratos. E a Bíblia fala que o rei dos filisteus mandou devolver a arca do Senhor, a arca da aliança, para Israel, e pediu que fosse feito tumores e ratos de ouro, segundo os reis dos filisteus, e que se colocasse aqueles tumores de ouro, a imagem ali do tumor de ouro e a imagem ali dos ratos de ouro ao lado da arca, e a arca fosse colocada sobre um carro de boi com vacas e bezerros, e fosse levada até Israel. E o rei dos filisteus, ele virou e falou assim: se a arca seguir em direção a Bet-Semes, que é uma cidade de Israel, então saberemos que realmente a mão do Senhor que foi contra nós, por causa a arca do Senhor estava aqui conosco. E eles colocaram então, irmão, segundo ali a palavra do rei dos filisteus, a arca da aliança sobre aquele carro de boi, colocou ali as vacas, os bezerros, colocou ali aquelas imagens ali de ouro dos tumores e da imagem de ouro ali dos ratos, e a vaca seguiu em direção com os bezerros à cidade de Bet-Semes. E os filisteus viram ali que realmente era a mão do Senhor que foi contra eles, pelo erro deles ter levantado contra o Deus de Israel, pelo erro deles ter levantado contra o Deus vivo e o Deus verdadeiro. E a Bíblia fala que em determinado momento aquele carro de boi parou diante de uma pedra, e chegando naquele local ali aonde a vaca e os bezerros pararam diante daquela pedra, a Bíblia fala que os sacerdotes e os homens de Israel viram a arca da aliança sobre aquele carro de boi, e eles se alegraram e foram até lá, pegaram o carro de boi, desmancharam o carro de boi, pegaram aquelas madeiras, mataram aquela vaca, sacrificaram ao Senhor, e tudo aquilo foi queimado sobre o altar, para que viesse ali a justificação do Senhor e a punição do Senhor sobre o povo filisteu, para que cessasse aqueles tumores e para que sumisse aqueles ratos lá da cidade dos filisteus. Presta atenção onde eu quero chegar. Depois você pode conferir essa história que eu estou falando para vocês em 1 Samuel capítulo 6. Passado algum tempo, nós vamos ver aqui em 1 Samuel capítulo 7 que o povo já estava ali em Israel com a arca da aliança na casa de Jearim, e a Bíblia relata que a arca já estava ali cerca de 20 anos. E aonde a presença do Senhor está, irmão, a bênção do Senhor Deus também está. Verdade. A presença da arca é a presença de Deus. Glória a Deus. A presença da arca é a presença da aliança. Certa vez tem um texto da Bíblia que fala que a arca do Senhor foi retirada e eles falaram: e acabou. Quer dizer, foi-se a glória do Senhor. Da onde a arca é retirada, também a presença do Senhor é retirada. Glória a Deus. Mas aonde a arca do Senhor está, aí também a presença do Senhor está. Verdade, Jesus. Glória a Deus. E eu quero falar dentro desse texto agora que eu entro dentro de 1 Samuel capítulo 7. E a Bíblia vai relatar, irmãos, que eles congregaram ali naquele local aonde a arca do Senhor estava. E eles foram até Mispa, e chegando diante de Mispa, eles derramaram água diante do Senhor, em sinal de arrependimento. No versículo 3 aqui fala assim, versículo 5: disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor.
congregaram-se em Mispa, e tiraram água e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia e lhe disseram: pecamos contra o Senhor. Por que o povo de Israel fez isso? Eles sabiam que a arca já estava ali em Israel há um bom tempo, e eles se acomodaram. E pelo fato deles terem se acomodado, o pecado também entrou no meio deles. Eles haviam já pecado perante o Senhor. Então eles foram fazer esse ato profético de derramar essa água diante do Senhor, e jejuaram ainda, pedindo perdão ao Senhor pelos seus pecados. E a Bíblia ela vai relatar, irmãos. Glória a Deus, aleluias. Está repreendido, eu não posso perder minha voz hoje não. Glória a Deus. E a Bíblia vai relatar que eles ouviram novamente que os seus inimigos filisteus estavam vindo contra eles. Olha para você ver, sempre na história da palavra de Deus, o povo de Israel, enquanto estava em consagração, enquanto estava em jejum, enquanto eles estavam em oração, enquanto eles estavam perante ao Deus de Israel, eles venciam. Mas toda vez que eles viravam a costa para o Senhor, toda vez que eles deixavam de fazer a vontade do Senhor, toda vez que eles pecavam, eles começavam a ser derrotados, irmão. Verdade. Você pode ver na história da Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse. Enquanto o povo de Deus está diante do Senhor, eles têm vitória. Mas quando eles começam a dar as costas para o Senhor, a deixar de fazer a vontade do Senhor, eles começam a ter um período de derrota e fracasso. Verdade, Jesus. Então nós sabemos que a nossa vitória, irmãos, não está naquilo que nós fazemos, mas está na mão do Senhor. Está em nós estarmos diante do Senhor. Glória a Deus. Nossa vitória está em confiarmos no Senhor. A nossa vitória está em estar diante, estar na presença do Senhor Deus de Israel. Glória a Deus. E a Bíblia ela vai relatar então que os filhos de Israel, quando ouviram falar que os filisteus estavam vindo diante deles, olha o que eles fizeram. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos do filisteus. Eles chegam diante do profeta Samuel e falam: Samuel, não cesse de orar por nós. Samuel, não cesse de clamar por nós. Samuel, não cesse de buscar por nós, porque nós dependemos que você esteja diante do Senhor em consagração por nós, porque se você parar, Samuel, nós vamos perecer. E a Bíblia relata que Samuel então faz o quê? Ele vai, pega lá um boi e sacrifica ao Senhor. Na história da Bíblia, irmão, nós vamos ver na história do Antigo Testamento, toda vez que o povo de Deus fez sacrifício, houve vitória sobre Israel. Glória a Deus. Toda vez que o povo de Deus apresentou um sacrifício diante do Senhor, junto com o jejum, com a consagração, com a lamentação, com o choro, houve a resposta do Senhor sobre a vida deles, e houve vitória deles sobre o povo inimigo. Glória a Deus, aleluia. Então nós entendemos, irmãos, aqui que toda vez que nós damos um passo diante do Senhor em sacrifício, Deus dá um passo em nossa direção para nos dar a vitória. Aleluia. O povo de Israel então fala com Samuel: Samuel, não cesse de clamar ao Senhor. Samuel então vai, sacrifica ao Senhor, e olha o que a Bíblia relata. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegavam à peleja contra Israel. No momento que eles estavam sacrificando, no momento que eles estavam ali naquele momento de consagração, de busca ao Deus deles, o inimigo chegou para confrontar eles. O inimigo chegou para tentar destruir eles. Mas a Bíblia fala que Satanás, ele ruge como um leão ao nosso derredor, porque ao nosso redor está quem? Está o leão da tribo de Judá. Glória a Deus, aleluia. Ele nos protege, ele nos guarda. Quando a irmã contou esse testemunho lá
eu lá de dentro ouvindo, eu sabia por que não aconteceu nada de pior com ela, porque os anjos do Senhor estavam ao redor dela, porque ao redor o inimigo tentava contra a vida dela, mas ao redor estava o anjo do Senhor, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Aleluia! No momento que o inimigo chegou ali para pelejar contra o povo de Israel, estava lá Samuel sacrificando ao Senhor, estava lá Samuel em oração, estava lá Samuel em consagração, estava lá Samuel em jejum pelo povo, porque se ele não tivesse jejuado, se ele não tivesse consagrado, se ele não tivesse sacrificado, irmão, ao Senhor naquele momento, os filisteus teriam invadido Israel naquele momento e teriam derrotado o povo de Israel. Aleluia! Mas glória a Deus, que maior que está conosco do que o que está conosco. Aleluia! E a Bíblia ela continua, irmãos. Presta atenção aqui. Enquanto Samuel oferecia holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Você sabe o que aconteceu, irmão? No momento que Samuel sacrificava e que o inimigo chegou, o leão da tribo de Judá ele rugiu. A Bíblia fala que deu um trovão, trovejou de tal forma, irmão, que creio eu, você já viu quando dá aquele trovão que as paredes da sua casa até tremem? Imagino eu que deve ter trovejado umas 10 vezes mais do que aquilo, de tal forma que os inimigos ficaram aterrados de medo, com tanto medo do barulho que o Senhor fez ali, daquele trovão, que a Bíblia fala que os filhos de Israel os venceram. Glória a Olha pra você Deus! ver. Aleluia! Saindo, olha pra você ver. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e o aterrou de tal modo que foram derrotados dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Cá. É difícil falar esses nomes. No momento em que o povo de Israel teve a certeza, irmão, que o leão da tribo de Judá estava com eles, que eles ouviram o rugido do leão da tribo de Judá, a Bíblia fala que o povo de Israel perseguiu os inimigos e os derrotaram naquela cidade de Bet-Cá, que chama lá, em Israel. A vitória foi grande, irmãos, porque o Senhor estava com eles e eles estavam fazendo o que era certo diante do Senhor. Aleluia! Eles estavam jejuando e eles estavam sacrificando. Eles estavam em consagração ao Deus de Israel perante o Senhor para receber aquela vitória contra o inimigo. E a Bíblia fala aqui, ó, e saindo de Mispa, aí já fala os homens de Israel, saindo de Mispa, perseguiram os filisteus e derrotaram até baixo de Bet-Cá. No versículo 12: tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Quando o Senhor deu a vitória, irmãos, ao povo de Israel, a Bíblia fala que Samuel então ele pega uma pedra e essa pedra ele coloca ali naquele local e fala assim: essa pedra vai ser uma pedra memorial, uma pedra do antes e uma pedra do depois. Uma pedra antes, quando o inimigo perseguia vocês estavam sendo derrotados, e essa pedra depois, simbolizando depois, quando vocês tiveram vitória sobre o inimigo. Glória a Deus! Se tornaram vencedores. Então a Bíblia fala que então Samuel tomou essa pedra e pôs entre Mispa e Sem, ele chamou Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Sabe o que Deus quer mostrar aqui para mim e para você, irmão? Que Deus vai botar um fim
na provação que você está passando. Glória a Deus vai Deus. botar um fim na luta que você está passando. Deus vai botar um fim na peleja que nós estamos passando. Glória a Deus. Eu não sei Aleluia. qual que é a luta, o que é que você está enfrentando e enfrentou esse ano de 2023. Mas eu quero dizer para você que essa pedra, irmão, vai ser um marco na história. Daqui para frente, você vai ver diferença na sua vida. Daqui para frente, se você não tem tido força para orar, você vai ter força para orar. Glória a Deus. Daqui para frente, se você não tem tido força para jejuar, você vai ter força para jejuar. Amém, Jesus. Se você Glória a não tem tido Deus. força para ler a palavra, você vai ter força para ler a palavra. Aleluia. Daqui para frente, Deus vai começar a escrever uma nova história. É isso que o Senhor quer mostrar para nós. Porque assim, enquanto nós estivermos diante dele, sacrificando, jejuando, orando, nos consagrando, o Senhor vai nos dar vitória sobre os nossos inimigos. Glória e a nós Deus. vamos poder dizer, Ebenezer, até aquilo que ajudou o Senhor. Glória a Porque a Deus. mão do Senhor vai ser sempre contra os nossos inimigos. Oh, Deus de maravilhas. Louvado seja o Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus! E olha para você ver o que mais diz a palavra. E as cidades que os filisteus haviam tomado a Israel foram lhes restituídas. Sabe o que é isso, irmão? Aquilo que o diabo roubou, Deus vai te restituir Glória a 100 Deus. vezes mais. Aleluia. Aquilo que o inimigo Louvado levou, sejas o Deus Senhor. é poderoso para nos restituir. Oh, Nós glória a estamos Deus. diante do Senhor, buscando Deus, é um Deus de restituição. Assim como Deus restituiu ao povo de Israel, Deus é capaz de restituir nós também, irmãos. Verdade, Jesus. Porque nós estamos diante do Senhor buscando ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao Deus verdadeiro, ao Deus que faz diferença entre o justo e o injusto, entre o ímpio e aquele que serve a Deus. Glória a Deus é um Deus. Deus que faz diferença. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. A cidade dos filisteus haviam tomado a Israel, foram-lhe restituídas desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve paz entre Israel e os amorreus. Outra promessa, a paz do Senhor também sobre as nossas vidas. Depois que Deus destruiu os inimigos de Israel, a Bíblia fala que houve paz. Jesus, ele vira e fala assim para nós: a minha paz vos dou, a minha paz vos deixo. Glória Não a vos dou Deus. como o mundo a dá, mas a paz de Cristo é a paz que excede todo o entendimento. O nosso Deus é o Deus Shalom. Shalom em aramaico, sabe o que significa? A paz. A paz do Senhor. O nosso Deus é o Deus de paz. É o Deus que nos quer dar paz. Quer dar paz para mim, quer dar paz para você. Glória a Deus. Quer dar paz no seu lar. Talvez quantas pessoas estão lá de contenda, de briga, de angústia, mas Deus quer trazer paz sobre a sua vida. Então a Bíblia ela relata que Deus deu ao povo de Israel paz sobre os seus inimigos, e houve paz entre Israel e os amorreus, e julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Bet-Gigal e Mispa. Sabe o que era isso de ano em ano, irmão? Todo ano Samuel ia lá, dava uma volta sobre a cidade, orava e fazia o mesmo ato profético que ele fez de sacrifício, de mostrar a pedra simbolizando lá o antes e o depois, a pedra memorial, a pedra de Ebenezer, que ela está lá até hoje em Israel. Então Deus quer nos mostrar isso, que nós podemos ter também um ano de bênção, um ano de vitória, um ano Glória a de Deus. Estamos finalizando agora o ano, nós vamos fechar um ciclo agora em 2023. Vamos começar um novo ano em 2024. Essa é a última campanha de sexta-feira, nesses 3 elos. Nós vamos começando hoje, dia 8, depois dia 15 o segundo elo e finalizando dia 22 de dezembro.
para nós termos um ano de 2024 abençoado, com a paz do Senhor Jesus na nossa casa reinando, com as vitórias do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, com as vitórias do Deus de Israel sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Glória a Deus, amém. Quem crê nas promessas do Senhor, irmãos? Glória a Deus, A Bíblia ela aleluia. relata, irmãos,